Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Eu tô ficando meio assustada com esse capítulo, por mais que a gente sabe algumas questões e tudo, esse texto principalmente, assustada, não sei se é bem o termo, mas quando eu olhei eu falei, meu Deus, tô assim, olha, porque não vou falar a palavra que me veio, né? Mas porque, gente, é tanta coisa, pra mim foi tanta coisa, então eu falei, Elaine, você tem que trabalhar muito ainda. Você vai entender do que eu tô falando ao longo desse vídeo. Fica aí, vamos lá. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Ele interroga sua consciência sobre seus atos e se pergunta se não violou essa lei. Então ele está sempre fazendo essa reflexão com os seus atos, com as suas atitudes com as pessoas, para ver se fez tudo direitinho. Se fez ao próximo todo o bem que podia. Então ele se interroga, tá sempre nessa reflexão, se não violou a lei, se fez ao próximo todo o bem que podia. Enfim, se fez ao próximo o que gostaria que fizesse a ele, né? Que é algo que é pra gente praticar mesmo, na hora que acontecer alguma coisa, eu gostaria que tal pessoa fizesse aquilo comigo? Não, então não vou fazer com ela. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Então, tudo que ele faz, ele se submete à vontade de Deus, porque ele tem fé em Deus, sabe, da sua justiça, da sua sabedoria, da sua bondade. E por ter fé no futuro, ele coloca os bens espirituais acima dos materiais, porque ele sabe que essa vida é passageira. Então, o que realmente importa é o que ele está aprendendo sobre a justiça de Deus, a caridade, sobre ser um homem de bem e não ter, sobre ser e não ter. Então, ele sabe fazer essa distinção. Sabe que todas as dores, todas as vicissitudes, todas as questões difíceis, as decepções, são provas e expiações e as aceita sem murmurar. Sabe aquela pessoa que tá sempre reclamando das coisas? Então, já não é o caminho para o homem de bem. A gente sabe que tá no planeta de provas e expiações, então peraí, vai sofrer, vai ter dor? Ok, mas como eu vou lidar com isso? Sempre busca ajuda para lidar com essas questões. E o homem que possui nele, que possui o sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca, sem esperar recompensa. Ele paga o mal com o bem. Sabe aquela coisa de dar a outra face? Então, se ele recebe algo, ele vai fazer algo negativo, o mal, ele vai retornar de forma positiva com o bem. Toma defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre o seu interesse à justiça, ao que é certo. Eu não vou fazer porque é bom para mim. Eu vou fazer o que é certo, mesmo que eu não saia ganhando, mesmo que eu não seja prioridade, mesmo que aquilo não me favoreça. O que é certo? Eu vou fazer o que é certo, o homem de bem, né? O seu primeiro impulso sempre é o de pensar nos outros antes de pensar em si mesmo, de tratar dos interesses do outro antes mesmo do que trata dos seus interesses. É bom e benevolente com todos, independentes de raça ou crença. Respeita os que pensam diferente dele, porque muitas vezes, né, se a gente se depara com uma situação que uma pessoa pensa diferente da gente
tem uma crença diferente, é de uma outra raça, logo paira o preconceito, um pé atrás, uma piadinha, né, de mau grado, de mau gosto. Então, assim, não, o homem de bem, ele não distingue, ele é igual para com todos, ele trata igual todos, independente da raça, crença, se tem uma opinião diferente sobre determinado assunto, ele sabe respeitar o próximo com a opinião que cabe a cada um. E em todo e em qualquer momento, a caridade que é o seu guia. Ele se guia pela caridade diante da vida. Nessa jornada, a caridade é que ilumina a sua jornada, abre os olhos para o que ele precisa. Não tem ódio, não tem rancor ou sequer desejo de vingança. Ele procura sempre seguir o exemplo de Jesus, perdoando e esquecendo as ofensas, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. O homem de bem tem empatia pela fraqueza alheia, pois tem em mente que as palavras do Cristo, aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele tem empatia pela fraqueza alheia por conta disso, porque tem sempre em mente essa frase, né? Atire a primeira pedra quem nunca pecou, quem não tem pecado. Quem não, né? Todos temos. Então, a partir do momento que ele conhece a sua fragilidade, ele sabe que há fragilidade no outro e ele respeita isso. Não procura defeito no outro, nem os coloca em evidência. O homem de bem olha para si, estuda as próprias imperfeições e trabalha buscando sempre combater essas suas imperfeições. De que forma? Se conhecendo, entendendo. Então, quando eu olho para mim, eu me busco, eu me conecto, eu me conheço, eu conheço as minhas fragilidades. Eu não tenho tempo nem de olhar para a vida do outro. E quando eu olho para mim, a minha vida é responsabilidade minha, e somente a minha vida. A vida do outro é responsabilidade do outro. Então eu vou olhar para as minhas imperfeições e buscá-las, conhecer para aprender a lidar com eles. A minha, não a do outro. Não fica se gabando e sempre que tem oportunidade ressalta as vantagens do outro e não fica lá se colocando num pedestal. Não se envaidece com o que tem, tanto no sentido material e espiritual, ali, né, nesse conceito material, nesse conceito espiritual, ele não se envaidece do que ele aprendeu, do quanto ele cresceu, do quanto ele tem, não, porque ele sabe que tudo que foi doado pode ser retirado. Então, ele não fica se envaidecendo. No campo material é muito fácil da gente perceber isso. E no campo espiritual, às vezes a gente se envaidece tanto de ser bom, isso, aquilo outro, só que de repente vem algo que nos mostra que menos. Que se você acha que e tá se gabando desse jeito, tá se elevando desse jeito, não é esse o conceito, não é esse o sentido. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um propósito do qual deverá prestar contas. Então, tudo que ele tem, ele sabe que ele vai ter que prestar contas. Então, ele usa com sabedoria, não de forma abusiva. E se usar, porque se ele usar errado, ele sabe que haverá consequências. O homem de bem, se esse homem está numa posição de liderança, ele trata quem está sob essa liderança com bondade, respeito, benevolência, porque sabe que todos são iguais perante Deus. Eu tô, de repente, agora num cargo de liderança. Eu tenho essa oportunidade. E isso não deixa de ser também uma prova para o ser humano. Para nós, né? Não, então a gente tem que saber muito bem como eu gostaria de ser tratado se eu tivesse alguém me liderando. Como eu gostaria, né?
E aí ele usa essa autoridade para erguer a moral e não esmagar com seu orgulho as pessoas que estão, nesse caso, abaixo dele, tratando-se, nesse caso, de uma autoridade, de uma liderança, né? Não, porque todos somos iguais, mas a gente tá falando aqui dos cargos da terra, no caso. E o subordinado, por sua vez, o homem de bem, que é um subordinado, ele compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los com consciência. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. E isso me assustou, e essa não é a relação completa, não, das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Então, você entendeu por que eu disse do assustado? Porque olha a relação, eu achei bem grande e falei, meu Deus, quanto falta, quanto falta. Mas o importante é a gente estar no caminho. Se preocupe, comece com como eu vou trabalhar isso? E a melhor forma de você trabalhar isso é você voltando-se para você, conhecendo as suas imperfeições e aceitando. Porque a partir do momento que você aceita, você tem condições de fazer algo, tá? Então, você viu que essa relação não é completa, mas você cumprindo, você possuindo tudo que faz parte do homem de bem, isso vai te levar às demais. E começa com você, olhando para você, o que você precisa melhorar aí. Olha e aceita que tem, porque senão você não vai conseguir fazer nada. Você só vai se enganar, empurrando para debaixo do tapete, sabe assim? Achando que agora eu sou assim, agora eu sou assado. Só que aí depois vem uma situação que vai trazer à tona todo esse lixo, toda essa questão, tá? Então aprenda a lidar com sabedoria. Todos somos imperfeitos. Olha para você e identifica qual é a minha imperfeição. Aceita que tem e você vai aprender a lidar com ela. Fiquem com Deus, uma abençoada semana, beijos no coração, beijos de luz e gratidão sempre.